sorriso no rosto, e eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar com vocês, tá bom? Pega a sua Bíblia comigo, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 9. Gênesis capítulo 6 e versículo 9. Quantos encontraram, digam bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos olhar o verso 24 do capítulo anterior, o 5. Está escrito, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quantos podem dizer amém? Amém. Mesmo com com o avanço de até mesmo algumas provas, por assim dizer, arqueológicas e etc., acerca de que, de fato, em algum momento da história da humanidade, houve uma espécie de reiniciação, né? Ainda assim, a história do dilúvio é uma história difícil de crer para os incrédulos. Porque você pensar realmente que toda a humanidade ela foi reduzida a uma família, salva de um dilúvio que nunca havia acontecido, e fora salva dentro de uma embarcação, e que depois desce desta embarcação para simplesmente reiniciar a história da humanidade, convenhamos que precisa ter um pouquinho de fé, pelo menos já, para crer nisso. Eu creio, você crê, nós cremos, né? Fato. Há quem diga, e provavelmente você já ouviu isso, que esta pandemia, ela proporcionou uma espécie de reiniciação. Há quem diga, e provavelmente você possa ter já ouvido isto, que os sistemas foram, de certa maneira, reiniciados, ou minimamente renovados, né? Respiraram, tiveram novas oportunidades de se renovarem devido à não intervenção ou à atenuação das intervenções tão nocivas sempre do ser humano, nos ecossistemas e tudo mais. Portanto, talvez nós todos estejamos inseridos num momento histórico, talvez não, estamos todos inseridos num momento histórico, mas talvez até muito maior do que possamos imaginar. De toda maneira, esta história bíblica, esse momento épico para a humanidade, ele aconteceu em função de uma insatisfação profunda de Deus. Uma insatisfação que transbordou ao ponto de Deus ter decidido fazer isso. A forma como a Bíblia coloca o cenário presente naquele tempo é uma corrupção geral do gênero humano. Olha isso, corrupção geral do gênero humano. Ou seja, era de fato uma situação insustentável. Esta malignidade presente no ser humano desde o pecado original, manifesta de uma forma mais efetiva, mais grosseira, pela primeira vez no assassinato de Caim para com seu irmão Abel. Ela toma uma dimensão, uma proporção tão insustentáveis, que o grande gestor de todas as coisas, o que se assenta no globo da terra, aquele que gere sobre todas as crises globais, ele entende que era necessário, de fato, começar de novo. Mencionei para você aqui esta questão sobre o primeiro momento onde esta malignidade que entra no ser humano devido ao pecado, ela se manifesta de forma mais efetiva, mais grosseira, mais gritante, que é no assassinato de Caim
para com seu irmão Abel. E aí nós sabemos, portanto, que Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. E basicamente, tendo morrido Abel, o que importa saber de maneira muito especial para alguém aqui esta noite, minimamente saber, é que tudo de ruim que você possa imaginar veio da linhagem de Caim. E tudo de bom que você possa imaginar veio da linhagem de Sete. Tudo que presta veio da linhagem de Sete. Tudo que não presta veio da linhagem de Caim. A questão é que estas 2 linhagens se desenvolviam perpendicularmente. Essas 2 linhagens se desenvolviam lado a lado. Elas foram crescendo, foram dando frutos, foram aprimorando. A maldade foi se aprimorando, a bondade foi se aprimorando. O melhor que se podia esperar de Sete foi sendo desenvolvido até certo ponto. E o pior que se podia esperar da linhagem de Caim foi nos surpreendendo e se demonstrando ainda pior, ainda mais maligno, ainda mais terrível. Quando Caim teve um filho, ele colocou o nome do seu filho de Enoque. O pastor Delano aqui falou sobre uma confusão clássica para quem está começando na fé, que é sobre Judas, né? A camarada lá abre a Bíblia antes de Apocalipse. Judas. Não, o quê? Como assim? O que ele está fazendo aqui? Aí, né? E esta sem dúvida alguma, é uma outra questão de homônimos muito curiosa na Bíblia. Porque, veja, eu disse a você que Caim teve um filho e que o nome desse filho era Enoque. Só que você e eu sabemos que houve um homem na Bíblia que, ao lado apenas de um segundo homem, Elias, experimentou uma coisa única: ser trasladado da vida humana e terrena direto para a eternidade. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Enoque. Do homem que andou com Deus e não foi mais visto, porque foi tomado pelo Senhor em vida, direto para a eternidade, sem experimentar a morte. Agora a pergunta é: este Enoque, que andou com Deus, foi tomado em vida, direto para a eternidade, este Enoque é o filho de Caim, sim ou não? Não. Agora pense comigo, houve uma coisa muito importante, porque Caim, quando teve esse filho, e chamou esse filho de Enoque, ele funda logo depois disso uma cidade. Caim fundou uma cidade. E veja você o que ele fez. Em honra ao filho, não somente em honra, mas num esforço muito comum na antiguidade, perpetuação. Esse sempre foi um esforço muito comum. Se você observar o clássico texto da história da Torre de Babel, qual era a principal questão que envolvia a motivação deles? Perpetuação. Eles queriam ser vistos, lembrados e notados, para não serem esquecidos. Esse sempre foi um esforço das pessoas. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Sempre foi um esforço das pessoas. Por quê? Porque ninguém suporta o esquecimento. O esquecimento é doído em qualquer pessoa. Para alguns dói mais, para outros dói menos, mas ninguém é indiferente ao esquecimento. Ninguém consegue agir completamente como se não fosse nada quando ele percebe que foi esquecido. Nós não fomos criados para lidar passivamente com o esquecimento. A gente gosta de ser lembrado. É fato que algumas pessoas levam isso com maior obsessão, outras com mais naturalidade. Mas todos nós, de alguma maneira, caminhamos nesse sentido, nessa direção. Sermos lembrados. Quem me ouve, diga amém. Amém. O esforço é tão grande da parte de Enoque, melhor, da parte de Caim, para que seu filho Enoque fosse lembrado, para que ele fosse que ele pega uma cidade, constrói esta cidade e dá a esta cidade o nome do seu filho. Ele está usando a prerrogativa do fundador. O fundador tem muitas prerrogativas, e uma das prerrogativas do fundador é dar o nome. E ele, usando a prerrogativa do fundador, ele funda a cidade, dá um nome à cidade. Para quê? Para que o filho dele fosse lembrado. Tudo isso para eu chegar hoje aqui e dizer para você, Enoque, e você pensar em quem? No filho de Caim ou no que andou com Deus? Então você consegue perceber que a maneira mais eficiente de ser lembrado é andar com Deus? O camarada construiu uma cidade inteira e deu o nome dessa cidade ao filho dele. Tudo isso para muita gente que está aqui nem saber que esse cara existe. Porque a maior eficiência
caso você queira, em ser lembrado, consiste em que as pessoas se lembrem com quem você andou durante a sua vida. Eu vim aqui de Deus liberar uma palavra que o nosso coração, ele incendeie cada vez mais pelo desejo incontrolável de andar com Ele, de estar com Ele, de ter nele nossa companhia mais frequente, mais aprazível, mais apaixonante. Eu sei que prego uma igreja que ama a presença do Senhor, prego uma igreja que anela pela presença do Senhor, e a minha expectativa é que na noite desse dia isso só aumente mais no seu coração. Essa fogueira que já está acesa, ela torne-se em labaredas incontroláveis, porque nós inevitavelmente seremos lembrados, porque não há quem ande com Deus e passe em branco. Eu não fui chamado para escrever uma história nula, uma história vã, uma história morna, uma história insossa. A minha história tem sua expressividade, porque eu convidei alguém para andar comigo, e ele é o protagonista de todas as histórias. Enoque andou com Deus. Enoque andou com? Enoque andou com? Noé também. É curioso porque se eu tivesse lançado uma pergunta avulsa aqui, irmão, quem é que a Bíblia diz que andou com Deus? Você ia dizer, Enoque. Mas está aqui bem escrachado no verso 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Pergunte, resultado? Tem mais gente andando com Deus do que você imagina. Eu fico com pena das pessoas que pensam que tem o protagonismo de andar com Deus. Eu penso das pessoas que têm, não é o protagonismo a palavra que eu queria usar, o monopólio. Eu fico pensando como são tolinhas as pessoas que pensam que tem o monopólio da unção, o monopólio da mensagem, o monopólio do pastorado, o monopólio da visão, o monopólio da graça. E ninguém monopoliza nada, está aberto para todo mundo. Eu ando com Deus, você anda com Deus. A revelação que eu recebo, você pode receber também. A Bíblia é para todos, a fé é para todos, a graça é para todos, a unção é para todos. Desconfie de qualquer pessoa que reivindica o monopólio de qualquer coisa. Ninguém monopoliza coisa alguma. Tudo está aberto para ser conquistado por aqueles que desejam ter isso. Ninguém monopoliza nada. Como eu disse a você, as gerações foram se desenvolvendo perpendicularmente. Aqui está se desenvolvendo a geração de Caim. A geração de quem? E aqui está se desenvolvendo a geração de Sete. Quando você olha para cá, aqui, para o desenvolvimento da geração de Caim, você conta quando eu digo conta, pense em filhos, netos, bisnetos e assim por diante, ok? Aí você conta 1, 2, 3, 4 e 5. Aonde nós chegamos, pastor? Num personagem bíblico chamado Lameque. Quando você sai daqui de Caim, vou repetir, conta 1, filho, neto, bisneto, tataraneto. Quando chega no quinto, você chega num homem, no personagem bíblico chamado Lameque é uma espécie de aprimoração terrivelmente evoluída da maldade. Vou repetir, Lameque é uma aprimoração terrivelmente evoluída da maldade. Lameque é um homem que ele para um dia, olha para a esposa dele e diz assim: eu sou Lameque. Eu matei um jovem porque me feriu. Matei um segundo camarada porque pisou no meu pé. Se há algum tipo de sinal ou justiça para Caim, 10 vezes para mim. Ele é um tipo de homem que consegue encontrar exultação na malignidade. Ele consegue encontrar prazer e beleza na crueldade. Quando eu vejo esse tipo de coisa, a similaridade com o que vivemos, com o que vemos na sociedade, é tão absurda, é tão tamanha, que eu fico pensando que de fato nós estamos às portas de um novo momento, que dessa vez, em definitivo, separará o justo do ímpio, o que serve a Deus do que não serve, porque as pessoas estão encontrando beleza e prazer na crueldade. Elas estão se exultando por isso.
Elas estão se apresentando como protagonistas do mal. Estão enxergando beleza, estão falando de maneira orgulhosa. É um marido falando da sua malignidade e crueldade para sua mulher, encontrando nisso uma certa beleza. E quando eu olho para isso, eu fico extremamente preocupado, porque há alguns elementos preocupantes aqui. Primeiro, a banalização. Isso é um elemento preocupante. Há um outro elemento preocupante, que é a nulidade. E eu lhe digo através do que chegou a essa palavra. Veja que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que este homem, ou seja, Lameque, ele é pai de 2 homens. E eu poderia chamar esses 2 homens de gênios criativos. 2 das principais atividades que viriam a fazer parte da humanidade por milênios começaram através da vanguarda dos 2 filhos de Lameque. Então ele consegue ser pai de gênios. Ele consegue ser, que através dele sejam gerados 2 frutos poderosos que contribuem poderosamente para a humanidade. Quando ele faz isso, é como se ele desse 2 passos. Mas o mesmo homem que é pai de 2 gênios, mata 2 jovens. É por isso que eu chego a esta palavra nulidade. É como se ele andasse de lado. Porque como ele dá 2 passos criativos, ele dá 2 passos destrutivos. Ele dá 2 passos porque gera 2 frutos, mas dá 2 passos para trás porque mata 2 pessoas. Este é um perigo que está para além da questão do homicídio, porque senão você vai se esquivar e vai dizer, isso não é para mim. Mas isso é um conceito que precisa ser respeitado, precisa ser vigiado por todo crente. Porque muitas vezes nós entramos sem perceber nesse ciclo extremamente perigoso, onde sem perceber você está empatando na vida. Porque você sempre dá 2 passos para frente, no que produz, no que cria, no que frutifica, mas a sua ação seguinte faz você dar 2 passos para trás. Eu já cansei de ver pessoas que dão contribuições. As contribuições são muito importantes. Aí ele dá 2 contribuições poderosas. Aí ele faz um post na internet. E aí a vida dele continua sempre assim, andando de lado. Então o resultado dele é sempre nulo, porque ele sempre dá um pró e um contra, 3 prós e 3 contras. Só que eu tenho uma notícia muito importante para dar. Alguém está por aí? Diga alguma coisa. Então uma notícia muito importante para dar. Vamos fazer aquela continha de novo? É maravilhoso, porque fazendo aquela continha, do lado de cá está a geração de Caim. 1, 2, 3, 4, 5, nasceu Lameque. Do lado de cá está a geração de 7. Vamos fazer a mesma conta? 1, 2, 3, 4, 5, Enoque. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Você acha que Deus está atrasado? Você acha que Deus está perdendo? Você acha que Deus já não tem uma resposta? Você acha que já não tem um Enoque para cada Lameque? Você acha que para cada sinagoga das trevas não tem uma fonte de vida se levantando? Você acha que para cada empreitada do maligno, Deus não está levantando alguém poderoso na terra? Oh, eu quero dar uma notícia para você na noite desse dia. Está acontecendo sim uma resposta de Deus, uma reação de Deus. Está acontecendo sim. A igreja não está de braços abertos, de braços cruzados. Ela não é passiva e nem condescendente. O reino espiritual está se movendo. Se o inferno se arma, o céu responde. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Por favor, me dá um monitor aqui. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Porque eu não sei se você já teve esta percepção, mas eu vim te ajudar a ter. Você é uma resposta de Deus. Olha para alguém do seu lado e diga, você responde a uma crise. Você é a voz que vai romper um silêncio. Você é o fruto que vai aparecer no meio do deserto. Você é a água para o sedento. Você é o fogo no meio das cinzas. Você é a nuvem. É você. Veja bem. E atente muito bem para o que eu vou dizer, para você não interpretar de maneira errada. É importante que nós empreendamos ações na tentativa de paralisar o avanço do mal. Sim ou não? Mas é mais importante do que isso,
que a gente promova ações para promover o avanço do bem. Porque existem algumas coisas sobre o mal que nenhum de nós aqui poderá evitar. Haverá alguns desenvolvimentos do mal que nenhum de nós aqui poderá nem prever e nem evitar. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer, em vez de ficar policiando o desenvolvimento do mal, é se certificando de que nós estamos tendo resposta. Muito mais eficiente do que ficar monitorando os avanços, os gráficos do mal, é não deixar de ter uma resposta na mesma altura. E é por isso que eu vim pregar a uma igreja de Enoques entre Lameques. Nós somos a resposta de Deus. Agora escute, porque eu lhe falei de um homem, Lameque, que dá 2 passos para frente e 2 passos para trás. Ele fala sobre um gênero corrompido, sobre uma humanidade caída, sobre pessoas instáveis, sobre pessoas que contribuem num dia de maneira progressiva e no outro dia de maneira decrescente. Mas enquanto eu vejo Lameque andando de lado, a Bíblia me diz: Enoque andava com Deus. Eu não sei quantas pessoas que fazem um possível bem, um suposto bem, um bem maquiado, mas na verdade são malignas, existem. Eu não sei quanta gente andando de lado, mas eu sei que existe uma geração que está andando passo a passo, dia a dia com Deus. Quem me ouve, diga algo na noite deste dia. Isso é sobre ser contrapartida. Cada um de nós é uma contrapartida de Deus. É um efeito, uma forma de Deus demonstrar que também está se movimentando. Quando nós chegamos na história bíblica, propriamente no personagem central desta história, do dilúvio, que é Noé, nós percebemos que Noé gerou um tipo de coisa que aparentemente pode ser ruim, mas dependendo do contexto, do cenário, dependendo em quem você gera isso, pode ser bom. Pastor, do que o senhor está falando? Desapontamento de expectativa. Veja, é muito ruim desapontar a expectativa de alguém, sim ou não? Depende. Depende de quem e depende do que ele esperava. Porque às vezes, para mim, a melhor coisa que eu posso conseguir é desapontar a expectativa de alguém. Por exemplo, eu gostaria muito de desapontar a expectativa de uma pessoa que pense que eu serei condescendente. E Deus me chama e diga lá: seja eficiente. Eu gostaria muito de desapontar a expectativa de alguém que pensa que encontrará em mim apoio, que encontrará em mim condescendência para um erro, por exemplo. E Deus me levantar e dizer assim: entregue uma palavra de conserto. Eu vou adorar desapontar a expectativa dessa pessoa. Noé tem sua vida imersa nesta questão. Por quê? Veja só, o nome Noé, a mensagem emitida pelos seus pais para a sociedade da época em relação a ele é este. O nome Noé significa consolo, conforto. Irmão, mas a mensagem dele não era muito consolo, nem muito conforto, não. Era mais decisão. Eu quero que você compreenda que existe um anelo muito grande nas pessoas. Elas querem ser confortadas, né? Elas querem ouvir de verdade uma mensagem que atenda a esta expectativa. A expectativa de que elas sejam apoiadas, homologadas, chanceladas em tudo que elas estão fazendo. Elas querem uma igreja que assine em branco. Querem uma igreja que assine embaixo. Seja de que projeto for, de que natureza for, de que essência for, de que razão for, de que fundamento for, de que motivação for. A sociedade esperava de Enoque de Noé, aquilo para o qual o seu nome se propunha: consolo. Mas de repente ele vem com um ministério que confronta, que chama as pessoas a uma decisão definitiva. Uma pregação, uma tentativa, um esforço de alguém que iria fazer algo, que não iria passar a mão na cabeça, mas queria trazer juízo e condenação de Deus. Eu digo a uma igreja que está fazendo 15 anos,
Eu digo uma igreja que não precisa de mim para doutriná-la. Eu digo uma igreja que é estruturada na palavra, versada na palavra. Eu digo uma igreja que é ensinada, que é doutrinada e que naturalmente não precisa de mim para isso, mas eu digo de maneira contributiva. Eu digo como um cooperador dessa obra esta noite. Ei, tenha o sabor, tenha o gosto de frustrar alguém. Bem, a igreja precisa exercer esse ofício nobre. Contrariar expectativas de uma mensagem morna, expectativas de atitudes condescendentes, expectativas de uma igreja política, expectativas de uma igreja mais ou menos, expectativas de uma igreja que está mais interessada em se harmonizar com a sociedade do que em contrastar com a sociedade. Eu vim profetizar que nós desapontaremos essa sociedade, mas por fim eles reconhecerão que o melhor que nós tínhamos a fazer não era afagá-los, mas era chamá-los ao arrependimento e à conversão. Eu profetizo que ainda esta semana você vai desapontar meia dúzia, vai deixar uns 10 bicudos, uns 5 vão te excluir do WhatsApp, mas no final o céu vai dizer: é isso que eu esperava, é isso que eu esperava, é isso que eu esperava. Ei, não é desapontando expectativas. E o que é que vai acontecer basicamente com Noé, o homem que anda com Deus, tal qual Enoque? O que Deus vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai entrar numa arca, você sabe disso. Ele vai entrar numa arca, ele com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com suas noras. Ele vai entrar dentro de uma arca, e o fato é que todas aquelas pessoas, aquelas que não andavam com Deus, todas elas vão sair, vão sumir, vão desaparecer. E quem vai ficar? Enoque. Agora, quando você olha para a história do outro homem que andava com Deus, Noé agora. Agora, quando você olha para a história do outro homem que andava com Deus, agora sim Enoque, o que foi que aconteceu com ele? O contrário. Todos os outros ficaram, só ele saiu. Pastor, qual é o resumo disso? O resumo disso é simples. Se você anda com Deus, duas coisas vão acontecer. Ou você fica e alguém sai, ou você sai e alguém fica. O fato é que com eles, provavelmente você não vai poder ficar. Ou será com você como foi com Enoque, Deus tira você e deixa eles. Ou será com você como foi com Noé, Deus tira você e deixa eles. Uma coisa é certa, certas convivências, uma coisa é certa, certas proximidades não poderão mais permanecer. Eu estou profetizando que haverá uma filtragem, haverá uma retirada, haverá um sequestro de Deus. Fala para o teu vizinho, diga assim: vai ter um sequestro de Deus. Deus vai sequestrar você de alguns momentos, algumas ciladas, alguns ambientes, algumas companhias, algumas rodas, alguns lugares, alguns círculos, algumas coisas. Eu sei que de um jeito ou de outro, nós com eles provavelmente não vai dar. Ou eles ficam e a gente sai, ou a gente sai e eles ficam. Oh, glória! Ei, Enoque, há algo que você precisa entender. Eu vou reiniciar tudo. E eu estou querendo usar você para isso. Isso é uma coisa que eu acho incrível em Deus. É que Deus mostrou-se no Gênesis extremamente, profundamente criativo. Como foi que Deus se mostrou no Gênesis? Como ele se mostrou? Ele trouxe à existência coisas que não existem. Portanto, pense comigo, o que custava para Deus? Não teria sido muito mais fácil, em vez dele recomeçar, ele criar uma coisa nova? Me permita aqui pensar, por que, por exemplo, Deus não, se o gênero humano estava todo corrompido, por que Deus então, de repente, não criou uma terceira classe? Não é? Você tinha os homens, tinha os anjos, Deus podia ter criado uma classe intermediária.
entre homens e anjos. Afinal, se a humanidade mostrou-se o que mostrou-se, então Deus poderia ter criado uma terceira classe entre homens e anjos. Deus poderia ter criado, diga, Deus poderia ter criado. Só que Deus está deixando uma coisa muito clara aqui. Meu expediente criativo sobre isso se encerrou em Gênesis, no início. No 6º dia eu fechei a conta da minha criação. Então a partir de agora eu recomeço se necessário. Sabe, isso aqui é uma coisa que é muito simples, mas eu não sei porque a gente não entende. Eu sei porque a gente não olha para Deus e não compreende que se até Deus encerra expediente de criação e se propõe a recomeçar, por que a gente pensa que tem que ser inventivo o tempo inteiro? Por que a gente pensa que para alguma coisa dar certo a gente tem que descartar aquilo e fazer uma coisa nova? Por quê? Porque a gente não aprende com o sumo Criador, que se até ele omitiu-se da capacidade de criar uma coisa nova e decidiu continuar investindo em algo e recomeçar com o mesmo gênero humano, porque você trata as coisas de maneira tão descartável, porque você está amassando coisas e pessoas e jogando fora e pensando que a única alternativa é fazer uma coisa nova, empreender um negócio novo, casar com uma pessoa nova. Ei, Deus me trouxe para dizer, se até eu parei de criar no 6º dia, para de pensar que a tua única saída é criar uma coisa nova. Acredite no poder de um recomeço. Estenda a mão sobre a vida de alguém e diga assim, não entra nessa. Pare de descartar coisas e pessoas e comece a crer que Deus pode te ajudar a recomeçar. Profetizo o recomeço sobre a tua vida. Profetizo que a folha que você amassou, você vai abrir e vai recomeçar. Profetizo que a porta que você estava quase fechando, você vai reabrir e vai tentar de novo, vai recomeçar. Expediente de criação encerrado. E de repente Deus diz, vai cair água aí. Como nunca antes visto. Muita água. E água. Aí, de repente eu vejo o que Deus está fazendo. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus está recomeçando. Eu vejo que Deus está fazendo algo com um alinhamento tão grande, uma coerência, uma concordância tão grande, que o que Deus vai fazer aqui é muito parecido com o que Deus fez lá no início. Olha só o cenário que nós temos, quando cai aquele pé d'água. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, então a arca pairava sobre a face das águas. Deus está recomeçando. O que tem na terra? Água. O que tem na terra? Eu estou falando de Noé, dilúvio, e o que tem? O que tem? Água. A terra foi reconduzida ao seu estado aquático inicial. Você não lembra que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das? Então o que Deus está fazendo aqui? Ele está reconduzindo a terra ao seu estado aquático original. Só que Deus é tão tremendo que quando eu olho, eu acabei de dizer para alguém pegou, alguém cochilou. Olha o que eu acabei de dizer para você, que a arca está na Bíblia. Era vista movendo-se sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face. Não sei se você notou, mas Noé está fazendo com a sua família o que o Espírito fez antes de tudo. Porque a única coisa que Deus precisa para um recomeço é alguém que tenha coragem de fazer. É alguém que vá para lá onde não há ninguém. É alguém que esteja lá onde não tem ninguém. É alguém que acredite que é possível pairar no meio do nada e esperar que tudo aconteça. Alguém que acredita que é possível planar no meio do nada, mas que daqui a pouco a
terra começará a dar seu fruto de novo. Coragem, assim te diz o Senhor, coragem. Eu comecei tudo do zero, recomecei com uma família, eu posso usar você também. Paira comigo sobre a face das águas, navegue comigo na inexistência das coisas, venha comigo para os cenários mais caóticos e improváveis, ande comigo nos desertos mais áridos, vá plantar comigo nos terrenos mais inférteis, esteja comigo onde ninguém quer estar. Eu só preciso de alguém que acredite. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Ele só precisa de alguém que acredite. No início, em Gênesis 1, era o Espírito a pairar sobre a face das águas. Em Gênesis 7, 8, é Noé com a sua família, e continua sendo assim. É só alguém pairar, topar, pairar no nada, e Ele fará tudo acontecer. Chora mais. É uma recondução. E a arca de Noé vai repousar. Aonde, pregador? Lá em cima, nas montanhas de Ararat. E a água? Pergunte, a água? Vai baixar. Baixar, 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 baixar. E quando as águas todas baixam, olhe que visão curiosa. Não, se você for embora, volte agora. Olha que visão curiosa. Tem uma embarcação gigante em cima da montanha. Imagina você passando e olhando uma embarcação gigante em cima da montanha. Qual seria seu palpite? Pensa comigo. Qual seria seu palpite? Qual seria seu palpite? Ah, eu já sei. Já sei. Aquilo lá não é só um monte, aquilo lá é um estaleiro. Ah, é isso aí. Ela não está nessa altura por uma razão qualquer. Ela está nessa altura porque ela foi feita lá. Porque veja, esse é um equívoco muito comum das pessoas. Quando eles veem uma embarcação num lugar improvavelmente alto, eles pensam assim, já nasceu lá. Ou você acha que não tem alguém pensando que essa igreja nasceu aqui? Porque todas as vezes que um lugar é grande e quem está lá parece muito inadequado ou improvável para estar lá, a gente logo pensa, já foi feito lá em cima. Já foi criado em cima. Já nasceu por cima. Só que a embarcação de Noé não foi feita lá em cima, ela foi levada até lá em cima. Ela foi levada até lá em cima por um dilúvio. O que eu quero que você entenda é que o mesmo instrumento que foi destrutivo para uns, foi promotor de subida para outro. Portanto, não me culpe se as águas que afundaram uns, eu soube usar como elevador. Não culpe ninguém se as águas que afundaram uns para outros foram elevador para o progresso. Eu quero que você creia na noite desse dia naquilo que vou lhe dizer. Daqui a pouco estas águas vão abaixar. 3 pessoas creram. Daqui a pouco estas águas vão abaixar. Daqui a pouco essa crise atenua. Daqui a pouco o mundo melhora. Daqui a pouco os empregos voltam. Daqui a pouco a economia aquece. Daqui a pouco tudo melhora. Aí vai ter gente tola olhando para embarcações no alto do monte dizendo, é herança. Olhando para embarcações no alto do monte dizendo, deve ter ganhado o ministério do pai. Aí vai ter alguém olhando para embarcações do alto da montanha dizendo, já deve ser estaleiro. Só que eu e você que participamos do dilúvio, a gente sabe que a água que matou muitos também elevou alguns. E eu creio que estas águas não vão te matar, elas vão te colocar em lugares que vai deixar gente com a cabeça bugada. Como foi que isso aconteceu? Eu usei o dilúvio de carona para subir.
Estenda a mão sobre alguém bem do seu lado. Bem do seu lado, diga para ele: daqui a pouco as águas vão abaixar e os tolos vão abrir a boca e começar a especular. Como foi? Como é possível? Como está lá em cima? Como é que cresceu? Como é que progrediu? Como igrejas foram abertas? Como negócios expandiram? É porque as águas que mataram muitos levantaram alguns. Repita comigo: não há estaleiros no alto da montanha. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nada é construído já em cima. Vou tentar de novo. Não há estaleiros na montanha, porque nada é construído já em cima. Vamos sair da arca, porque precisamos começar a terminar. Noé, família, vamos sair da arca, porque eu estou precisando terminar. Sai Noé com a sua família da arca. E duas coisas poderosas e interessantes vão acontecer, e com elas concluo minha cooperação. Veja, a Bíblia diz que Noé vai plantar uma vinha. Noé vai plantar uma. Noé vai plantar uma. Acontece que, por plantar esta vinha, Noé vai se embebedar. Por plantar esta vinha, Noé ficará nu e nu será visto por um dos seus filhos. Em função disso, amaldiçoará este seu filho. E a discussão e especulação teológica sobre aonde isso foi dar são enormes. E eu não vou ousar entrar nelas. Depois vocês perguntam para o pastor Denilson Lima o que aconteceu com a geração de Cã, tá bom? Eu sou só pregador para ficar gritando aqui, ensinar, vocês perguntam para o pastor Denilson. Mas o fato é que um episódio lastimável, um episódio de vergonha. Agora, perceba uma coisa. Perceba como essa iniciativa de Noé, ela é uma iniciativa muito ligada a seu coração, sua vontade, seu empreendedorismo. Ela não é uma atitude que é desdobramento de nenhuma ordem de Deus, ela não é reprodução de nenhum programa. Ela é ele fazendo o que ele sente vontade de fazer. Pastor, isso é um problema? Não propriamente. Quando você observa tudo que Noé veio fazendo até então, você observa que ele sempre reproduzia a ordem. E quando ele fazia isso, ele se saía. Vamos de novo. Ele sempre reproduzia ordens. E quando ele fazia isso, ele se saía. Ele reproduzia formas, sistemas. E quando ele fazia isso, ele se saía. Deus disse: construa uma arca. Ele não construiu um helicóptero, ele construiu uma arca. Ele construiu nas dimensões que Deus mandou, com o material que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. Ele era bom de cumprir protocolos estabelecidos. Faça assim, ele ia lá e fazia. Aí Deus já deu a deixa a respeito da introdução dos animais, de dois casais de animais puros, justamente visando que sacrifícios fossem feitos após o dilúvio. Ele pegou. Ele não foi o primeiro cara que ofereceu sacrifício para Deus, óbvio que não. Havia algum tipo de coisa, de sistema, de metodologia, de ortodoxia envolvendo aquilo. Quando ele sai da arca, ele vai lá e sacrifica. E sacrifica direitinho, porque ele está reproduzindo. Quando ele ouve e Deus dizer faz assim, ele faz. Quando ele tem que fazer uma coisa que alguém já fez, ele faz. Mas ele sozinho, sem monitoramento, sem reproduzir nenhuma ordem, ele, seguindo ele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de crente, não. Não seja esse tipo de obreiro que só funciona com monitoramento. Quem é você quando as pessoas tiram os olhos de você? Quem é você quando a iniciativa é sua?
e não quando você reproduz algo que alguém te mandou fazer. Quem é você quando não há censura, quando não há censor? Quem é você sozinho com suas próprias decisões? Quem é você sem ser monitorado? Quem é você sem ser policiado? Quem é você quando você pode ser só você? Quem é você? Porque veja, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Quem exercia algum tipo de ascendência sobre Noé, humanamente falando? Ninguém. Quem era o pastor de Noé? Ninguém. A quem Noé pedia conselho? Ninguém. Quem poderia ter chegado para Noé e ter dito: Noé, eu acho que você já está quase começando a beber demais? Ninguém. Então, como não há métricas, como não há parâmetros, como não há vozes que orientem os limites, ele extrapola. Deus me trouxe para dizer uma coisa: nem sempre haverá alguém para te dizer quando o seu limite está próximo. Então, se você não construir mentalmente, se você não construir na sua pessoalidade, da sua relação com Deus, os seus próprios limites, o pastor Delano não estará lá para lhe dizer: eu acho que você deveria parar. Quando Noé está numa situação onde não há quem diga para ele: o próximo copo você vai estar bêbado, ele pega e bebe mais um. Quando não tem ninguém para dizer para ele: plantar uma vinha pode não ser a melhor alternativa, ele planta uma. A primeira bebedice de Noé não foi com o vinho, foi com a autonomia. A primeira coisa que embriagou Noé não foi o vinho, foi a autonomia. Cuidado para você não ficar embriagado pela autonomia. É por isso que é importante que você mantenha as melhores pessoas perto de você, e se elas não estiverem perto de você, que você seja uma boa companhia para você mesmo, que você peça ao Espírito Santo para alarmar no teu coração, todas as vezes que o excesso estiver às portas, todas as vezes que a vaidade estiver às portas, todas as vezes que você estiver prestes a se perder na sua própria vinha, no seu próprio conteúdo, na sua própria gestão autônoma, na presidência da sua própria vida, na gestão dos seus próprios negócios, no comando das suas próprias decisões. Noé não tem gerente, não tem gestor, não tem administrador. Ele planta, ele cultiva, ele colhe, ele prepara, ele engarrafa e ele bebe. Quando você é responsável por todos os processos, não tem controle de qualidade, não tem crivo, não tem alerta, não tem ninguém para dizer para. Então para de querer andar sozinho. A autonomia embriaga. Deus me trouxe para dizer: seja uma boa companhia para você mesmo. Aleluia. Ele monitorado é ele sozinho é um perigo. Ele reproduzindo o que mandam é ele fazendo o que dá na telha é uma desgraça. Ele tomou uma decisão. Quantas decisões? Quantas? Mas que decisão? Ele não entendeu que a terra estava recomeçando. Ele não entendeu que ele estava recomeçando. Ele não entendeu que uma semente, quando lançada numa certa altura da jornada da vida, ela tem um poder. Quando lançada no começo ou recomeço de algo, tem um poder 10 vezes maior. Pense muito bem. Em qualquer semente que você lança, em qualquer terreno, em qualquer altura da sua vida. Mas pense 10 vezes mais nas sementes que você lança nos seus princípios. Porque isso aqui para Noé é um princípio. E quando ele lança uma semente, ele não está lançando só uma semente no chão. Ele está lançando um fundamento sobre sua própria existência. Tem muita gente que faz qualquer coisa no início, porque usa o início como justificativa tolerável para errar. Quando na verdade você deveria triplicar sua atenção com o que você faz no começo, porque as sementes do começo você vai sentir o cheiro delas na jornada inteira. Noé foi lá e lançou uma semente. Basicamente, eu começo a encerrar, eu acho que eu já disse isso inclusive, né? Aleluia.
Basicamente, vou chamar o tecladista, porque quando vem o teclado, todo mundo pensa que vai acabar. Então é agora. É sério, vou chamar o tecladista. Noé tinha basicamente 3 alternativas. Quantas? Muito fraco. Quantas? 3 alternativas que diziam respeito aos 3 principais produtos da agricultura do mundo antigo. Basicamente, Noé deveria ter no seu alforje 3 sementes, pastor Delano. E escolher uma destas 3 era escolher como começar. Escolher uma dessas 3 era escolher sobre que bases começar. Escolher uma dessas 3 era escolher sobre quais fundamentos lançar. Escolher uma dessas 3 era dizer no mundo do espírito a que desejo ele prioritariamente iria atender. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? O que o senhor está falando? Pelo amor de Deus, que 3 sementes são essas? A primeira é a do trigo. Está aqui no bolso de Noé. Ele pode lançar a semente do trigo no seu começo. Pode ou não pode? Se ele decidir fazer isso, a quem ele prioritariamente vai atender? Ao corpo. Ele pode escolher lançar a semente da vide? Pode. Inclusive foi o que ele fez. Se ele fizer isso, ele vai plantar uma vinha. Vai colher vinho e vai ter escolhido prioritariamente atender à vontade da sua alma. Ou ele pode lançar a terceira e última semente possível e provável, a da oliveira. Os pentecostais já chegaram ou só vão vir domingo que vem? Então eu vou tentar de novo. Ou ele pode lançar a terceira e última semente possível, a da oliveira. Se ele lançar a semente do trigo primeiro, ele vai dizer: minha prioridade é meu corpo. Se lançar prioritariamente a semente da vide, ele dirá: minha prioridade é minha alma. Mas não é alma como eterna, não, é alma como sensação, sentimento, emoção, vinho, alegria. Se ele lançar a semente da vide, eu quero chamar todo mundo aqui, todo mundo, esse vaso último que estava cantando aqui, cantou ontem, anteontem. Vem aqui, meu filho, pra você dar o último grito dessa noite. Ah, meu irmão. Ele pode lançar a última, terceira provável e possível semente, a da oliveira. E se ele lançar a semente da oliveira, ele vai estar dizendo: minha prioridade é alimentar o meu espírito. Uma canção que fala sobre a unção de Deus, avivamento, presença, sabe nessa? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Tem 3 sementes aí no seu bolso. E nós todos estamos envolvidos num grande recomeço. E Deus me trouxe aqui para te dizer: escolhe. Agora, sabe tu, porém, de uma coisa: que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, eu não estou dizendo aqui que nunca será tempo de lançar a semente do trigo. Não. A semente do trigo é importantíssima. Seu corpo precisa ser alimentado, sua vida material e física precisam ser supridas. E eu creio num Deus que nos dá a oportunidade de semear e colher trigos poderosos. Só não pode ser a primeira. Também quero dizer a você que oportunamente virá o tempo da semente da vide. Porque sim, é necessário que você se alegre. Porque o Jesus que estava no casamento de Caná da Galileia, ele disse para mim e você sobre a importância de se manter sempre o vinho, a alegria. Sua alma será atendida, eu estou profetizando. Sua alma será atendida em suas necessidades. Você dará gargalhadas sonoras e maravilhosas ainda este ano. Teus filhos vão sorrir, tua casa vai sorrir. Eu profetizo que os vizinhos vão reclamar de tanto que você vai dar gargalhada. 3 horas da manhã vai ser uma maravilha, porque você vai plantar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, mas Deus me trouxe para dizer: a hora é muito sensível.
O momento é muito decisivo. O que se fizer agora comunicará uma mensagem para o mundo espiritual. É isso que as pessoas não entendem. Elas pensam assim: estou sozinha aqui, não tem ninguém mesmo, sou só eu vou lançar aqui a semente do vinho e vou e tal. Porque isso está começando a história da humanidade de novo, Noé. Não é só sobre você, é sobre a mensagem que você emite para o mundo espiritual. É o recado que você está mandando acerca do que faz teu coração pulsar. É o recado que você está mandando acerca daquilo que mexe com o seu espírito. É o recado que você está mandando daquilo que é prioridade para você. Eu vou gargalhar e serei suprido no meu corpo. Vai ter trigo e vai ter vinho, mas Deus me trouxe essa noite para dizer: a primeira semente não pode ser essa. A primeira semente não pode ser essa. A primeira semente é de oliveira. Oliveira, oliveira, oliveira. Porque eu já vi gente se embriagar com vinho, mas nunca vi gente se embriagar com azeite. É por isso que, se tu plantares vinha, tu tem que policiar teu excesso. Mas se plantares oliveira, pode beber sem medo. Ora, mano, como choricanto lemaia. À medida que alguém vai começando a se empolgar para levantar do seu lugar, eu vou reafirmando esta palavra. Hoje é noite de priorizar a semente da oliveira. Levante a sua mão ao céu comigo, porque esse pessoal ungido e abençoado já vai entrar aqui já para cantar uma canção e nos abençoar. Você está podendo já entrar? Eu quero que de mãos levantadas você olhe para alguém do seu lado e diga assim: Deus é Deus. E Ele sabe que você não é como Ele. Então as coisas que Ele requer de você, Ele gentilmente, antes de te cobrar, te deu sinais, dicas, senhas. Se você foi embora, volta agora. Porque o Deus que requer a prioridade da oliveira é o Deus que deu a senha. O Deus que eu penso e creio que reprovou a iniciativa de Noé na semente que ele tirou do bolso, é o mesmo Deus que reprova porque sabe que já havia antes dito, mostrado, demonstrado o que ele queria. O que Noé vai fazer fora da arca, Deus já havia dado a senha quando ele estava dentro da arca. Eu provo para você a minha tese, minha ideia, quando eu lhe digo: Deus mandou Noé fazer um sacrifício deliberadamente assim, faz. Não. Mas quando Deus disse para Noé: ponha 2 casais de animais puros, ele pegou a senha. Então o que ele fez do lado de fora da arca foi fruto de uma senha que ele recebeu antes. Quem está me ouvindo? Só que na hora da semente ele não fez a mesma coisa. Ele não fez do lado de fora a senha que ele recebeu do lado de dentro. Desta vez a senha passou desapercebida. Passou para ele, mas não vai passar para você. Vou tentar de novo. Passou para ele, mas não vai passar para você. Pastor, o senhor está insistentemente dizendo que Deus deu uma senha para Noé. Estou. O senhor está insistentemente dizendo que o Deus que requeria que ele semeasse prioritariamente a semente da oliveira, que o Senhor Deus disse isso para ele em algum momento, ele não notou. Eu estou dizendo isso. Quando? Quando para notar e saber se a terra já estava seca, ele solta uma pomba.
essa que não voltou trazendo no bico galho de vide. Não voltou trazendo no bico galho de trigo. Voltou trazendo no bico ramo de oliveira. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Há uma senha para nós no 15º ano desta igreja. E a senha é: se priorizar a unção, eu vou dar crescimento. Se priorizar a unção, eu expando fronteiras. Se priorizar a unção, eu vou atrair as multidões. Se priorizar a unção, eu vou abrir as portas. Se priorizar a unção, eu entrego o coração dos políticos na mão dessa igreja. Se priorizar a unção, se não negociar os valores, eu vou fazer. Vai, eu vou fazer. 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 Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando eu chegar aí no céu, Solta o grito da tua coração. te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, quando eu chegar, quando eu chegar, quando eu chegar, quando eu chegar aí no céu. Os homens que têm bolso, ou as mulheres que têm bolso, bota a mão no bolso. As mulheres não têm bolso, tem uma bolsa, pega a bolsa. Pega a bolsa, bota a mão dentro dela, tem um porta-carteira, um porta-moeda, qualquer coisa, uma coisa qualquer. Ah, pastor, não tenho nada, não tem problema. Toca assim como se você estivesse colocando no bolso. É só um gesto, uma forma da gente agir profeticamente, demonstrar, fazer alguma coisa que gere porque, meu irmão, o adversário da nossa vida, o que ele quer é ver a gente escolher a semente errada. Ele quer ver a nossa prioridade no trigo, quer ver o culto ao corpo. O que ele quer ver são crentes que não estão nem aí para a unção de Deus, para a glória de Deus. São crentes adoradores de si mesmo, amantes de si mesmo, devotados a seus próprios estômagos. É isso que ele quer ver. O que ele quer ver são crentes que priorizam sempre suas emoções, suas gargalhadas. O que ele quer ver é uma igreja prioritariamente que entretenha. Ele quer ver uma igreja que está mais preocupada em entreter as pessoas do que em edificar as pessoas. O que ele quer ver é que nossos púlpitos sejam transformados em plataformas de stand-up. É isso que ele quer ver. Ele quer ver a gente lançando semente de vinho, preocupado prioritariamente com as nossas gargalhadas e nosso entretenimento. Mas você está com a mão no bolso aí. Você está com a mão no bolso aí. E aí, pastor? E aí? Que é a mesma pomba, a mesma simbologia que voou na arca, ela está sobrevoando esta casa nesta noite. É ela que tipifica a presença incontestável do Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Tá aqui. E no bico dele está trazendo no bico dele está trazendo a senha. No bico dele está trazendo a senha. A senha para a fonte de vida nos seus 15 anos. A senha para mim como pregador do evangelho. A senha para você, minha irmã, para você, meu irmão. A senha para o moço,
pra moça, pra criança, pro rapaz, a senha pro tecladista, pro violão, a senha pro guitarrista, pro baixista, pro vocal, é a senha pra crente. No bico da pomba está vindo um galho de oliveira. Quem já entendeu a senha, já está botando a mão no bolso, escolhendo a semente certa. Quem já entendeu a senha, está botando a mão no bolso, escolhendo a semente que te dará vida, te dará resposta, te dará progresso, te dará avanço. Se você está com ela na mão, apenas abra a sua boca, tira 5 segundos para você glorificar, porque a escolha certa você já fez. Isso. Pega aí, pega ela, pega ela. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Agora lança ela no chão, lança ela no chão, lança ela no chão, porque tá crescendo uma oliveira, tá crescendo uma oliveira, tá crescendo. Tua vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, está chegando uma novidade. Eu estou sentindo. Quem tá sentindo? Está chegando. Quem tá sentindo? Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, Esperada, desejada, tão chorada, está chegando uma novidade. Vai virar a página da tua história, oh meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, oh meu Deus, vai virar. Levante as mãos o mais alto que você puder. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós somos plantadores de oliveira, e Deus me trouxe aqui com esta palavra na minha boca. A senha já foi dada, o código já foi dado, ele já foi decifrado publicamente. Ninguém poderá dizer que não entendeu, ninguém poderá dizer que não foi advertido, ninguém poderá se considerar escusado desta responsabilidade, porque na agenda de Deus, permita-me esta metáfora, na agenda de Deus estará escrito que neste dia, no encerramento dos 15 anos desta igreja, Ele me trouxe para dar este código. O que eu quero como prioridade do teu coração, dos teus dias, da tua força, da tua oração, do teu desejo, do teu levantar, do teu deitar, é o plantio diário, o cultivo sistemático da oliveira. Com unção você vence, com unção você cresce, com unção você rompe, com unção você chega. Eu não sei você, mas eu ainda acredito na unção, a unção que diferencia, a unção que destaca, a unção que levanta, a unção que propaga. Eu ainda acredito que coisas que não se conquistam com a inteligência se pode conquistar com unção. Eu ainda acredito que unção vale mais que dinheiro, unção vale mais que ação. Eu ainda acredito que a unção capacita, eu ainda acredito que a unção revigora, eu ainda acredito que a unção sara. Experimenta,